saúdo a amada igreja com a graça e a paz que vem do Senhor Jesus, amém? Também a vocês que nos acompanham através do canal do YouTube, Deus abençoe a tua casa, abençoe o teu lar, a tua vida. Meus queridos, amados irmãos, é com muito amor que estamos aqui nessa noite, a responsabilidade de trazer a mensagem do Senhor, não pelo meu mérito, mas sim pelo mérito do Senhor Jesus, através da iluminação do Espírito Santo, amém? Meus queridos amados, abra sua Bíblia comigo, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 4, do versículo 9 ao 18. Peço que toda a igreja fique de pé. Segunda Timóteo 4, de 9 a 18. Assim diz a palavra do Senhor: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guardaste também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meio do intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por esse momento aqui na tua casa. Ó Deus, abençoe a tua igreja aqui reunida. Ó Deus, fala, Senhor, aos nossos corações. Ó Deus, que possamos ouvir aquilo que precisamos. Senhor, abençoe as nossas vidas, abençoe a tua palavra. Ó Deus, que a exposição dela seja feita através do seu Santo Espírito. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus amados irmãos. O tema da mensagem dessa noite: Deus não nos abandona no vale. No capítulo 4, qual nós lemos, versículo 16 diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Meus amados, queridos irmãos, e a todos que estão nos acompanhando, quando Paulo escreveu
a segunda carta a Timóteo, ele estava preso em Roma, aguardando o seu julgamento final. Segundo os estudiosos, ele estava encarcerado em algum escuro calabouço subterrâneo, com um buraco no teto para a passagem de luz e de ar. Tratava-se de um cárcere frio, escuro e solitário. Um verdadeiro vale da sombra da morte. Ali, amados irmãos, estava um homem de Deus no aguardo do julgamento, andando na direção dos carrascos, à espera da morte. Como ele mesmo diz, já estava sendo oferecido por libação, e o tempo da sua partida era chegado. Segundo Timóteo 4:6. Essa expressão, sendo oferecido por libação, na nossa versão, ou seja, na versão corrigida, significa por aspersão de sacrifício. Ou seja, ele estava sendo entregue como sacrifício por pregar o evangelho. Esse foi o motivo. Em meio a essa terrível quarentena da morte, o apóstolo Paulo, ele faz algumas confissões que nos mostram o tamanho do seu vale, da sua dor, mas também nos fala sobre o tamanho de sua esperança em Deus, mesmo no vale da sombra da morte. Em primeiro lugar, Paulo enfrentou o vale da solidão. 2 Timóteo 4:9, que diz assim: procura vir ter comigo depressa. Amados irmãos, o apóstolo, ele estava com saudade de Timóteo, mesmo sendo um homem de Deus. O apóstolo Paulo, ele precisava dos irmãos. Meus irmãos, aplicando para nós hoje, quanto de nós, mesmo na solidão, homens e mulheres de Deus, como o apóstolo Paulo, muitas vezes precisamos dos nossos irmãos para estar junto, orar junto, honrar e glorificar o nome do Senhor. E no verso 11 ele diz: toma contigo Marcos e traze-o. Ele está em uma masmorra e precisa de um ombro amigo. Por isso ele diz: venha logo, Timóteo. Meus amados, queridos irmãos, aplicando para nós hoje, quantas vezes passamos pelo vale da solidão e do isolamento sozinhos? Muitas vezes em tais circunstâncias, como o apóstolo Paulo,
ele escrevia para o seu amigo: venha logo, Timóteo. Meus amados queridos, em meio a esse mundo caído e solitário, bilhões de pessoas no mundo, e muitas pessoas ainda andam solitárias. Quantas pessoas tristes, quantas pessoas desanimadas, quantas pessoas desacreditadas, quantas pessoas precisando de um ombro amigo, quantas pessoas depressivas, muitas vezes precisando de uma palavra, de uma ligação, de uma mensagem. Meu irmão, como tu estás? Como vai? Como está o seu dia? Você está bem? Palavras pequenas, curtas, palavras amigas, palavra de ânimo, uma palavra de ajuda, para que possa fortalecer o seu irmão, a sua irmã, o seu parente, o seu amigo, a sua amiga. Palavra essa amiga, palavra essa de ânimo, a qual nós podemos citar na própria palavra, como no Salmo 46, que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E também você pode dizer ao seu amigo, a seu irmão, como está escrito lá em Josué 9:1, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E você continua dizendo para seu amigo, seu irmão, aquele que está solitário, dizendo, como está descrito lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, meu irmão, minha irmã. Quantos e quantos passando pelo vale da solidão, como o apóstolo Paulo, ele passou por esse vale, o vale da solidão. Muitos já passaram por esse vale. E em segundo lugar, Paulo passou pelo vale do abandono. Veja só, no verso 10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas foi um companheiro de ministério de Paulo, um dos mais achegados, alguém que o apóstolo Paulo ajudou, com quem o apóstolo Paulo orou, chorou e se importou. Mas agora, quando ele mais precisava de ajuda, Demas, o seu melhor amigo, se foi. Quantos amigos mais achegados, e no momento mais difíceis de nossas vidas, eles nos abandonam. A pessoa
com o qual você orou, chorou, se importou, como o apóstolo Paulo precisou, e no momento que ele precisava, no momento mais carente da sua vida, no momento que ele precisava de ajuda, e no momento que você precisava ou precisa de ajuda, aquele que diz que era seu melhor amigo, vai embora. Qual triste, que decepção fica na sua vida. Isso já aconteceu com você? Já teve esse tipo de decepção? De ser deixado, de ser abandonado e esquecido? Paulo, o apóstolo, experimentou esse terrível vale. O vale do abandono. Quantas vezes precisamos de um ombro amigo, de uma mão a ser estendida? Há momentos que não aparece ninguém, mas uma coisa eu digo: você pode ser abandonado por seu melhor amigo, mas uma coisa é certa: Deus não te abandona, meu irmão. Deus não te abandona, minha irmã. Creia nisso. E em terceiro lugar, Paulo, ele passou pelo vale da ingratidão. Vejamos no verso 16, o qual ele diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Paulo, ele diz aqui que ele não foi apoiado pela sua igreja. Veja só, um pouquinho antes, no capítulo 1, versículo 15. Estais ciente que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Meus queridos, amados irmãos, naquele momento Paulo não tinha apoio da igreja. Durante todo o seu ministério, Paulo sofreu por amor à igreja. Na Ásia, ele pregou, foi perseguido, sofreu humilhação, mas agora ele precisava de ajuda. Ninguém se arriscou por ele. A igreja que ele tanto amou não foi solidária com ele. Muitas vezes nós somos perseguidos, humilhados dentro da própria igreja, ao qual nós pertencemos.
como Paulo foi perseguido. Muitas vezes perseguidos, humilhados, sem apoio, como o apóstolo Paulo. Mas uma coisa eu digo, meus amados irmãos, nessa noite: mesmo se você for perseguido, humilhado, muitas vezes você se arrisca pelos seus irmãos, mas não há reconhecimento. Mas uma coisa é certa: Deus, Ele reconhece todas as coisas. Deus, Ele é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Deus é contigo, vocês que estão nos acompanhando, porque a glória é para Deus, a honra é para Deus, o louvor é para Deus, toda adoração é dada ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes o abandono, traição, falta de solidariedade dos irmãos, são realidades que podem estar presentes na vida de qualquer homem ou mulher de Deus. Portanto, prepare-se para este vale, o vale da ingratidão. É difícil, mas é a verdade. O apóstolo Paulo sofreu esse vale, e nós também, com certeza, cada um aqui já sofreu esse vale da ingratidão. E em quarto lugar, Paulo passou pelo vale da perseguição. Veja só o versículo 14, que diz assim: Alexandre, o latoeiro, causou-se muito males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Meus amados irmãos, alguns dizem que esse Alexandre foi quem delatou e denunciou o apóstolo Paulo, o que resultou na segunda prisão e no seu martírio. No verso 15 ainda diz: Tu guardaste também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Alexandre, ele resistiu fortemente o que Paulo ensinava. Quantas vezes somos perseguidos? Muitas vezes perseguidos nas escolas, perseguidos nas universidades, perseguido no trabalho, na própria igreja, perseguido na vizinhança e também perseguido pelos nossos próprios parentes. Muitas vezes por coisas pequenas. Muitas pessoas inflamadas, muitas vezes por causa da inveja, por causa do pecado. Somos perseguidos, delatados, denunciados gratuitamente por pessoas que querem apenas destruir a nossa reputação. Será que tem alguém que age assim com você? Gente que te observa, gente que se
posiciona contra tudo que você faz e fala. É difícil, é. Mas, amados irmãos, estamos sujeitos ao vale da perseguição. Como o apóstolo Paulo, ele foi perseguido. E muitos de nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes perseguidos, e muitos querendo destruir a sua reputação como um servo verdadeiro do Senhor Jesus, aquele que busca, que ora, que leva a mensagem do Senhor. Muitas vezes o inimigo, ele fica furioso, porque está levando a palavra do Senhor, levando a mensagem àqueles que não a conhecem. E em quinto lugar, Paulo passou pelo vale das privações. Vejamos no verso 13: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O apóstolo Paulo, ele esqueceu a sua capa em Troade. E agora o inverno está chegando. E ele precisa de uma capa quente para confortá-lo. Ademais, embora estivesse preso, ele queria continuar lendo a palavra de Deus. Por isso ele pediu os pergaminhos, a saber, as Escrituras. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, mesmo no calabouço, frio, um calabouço desumano, ele aproveitou a sua quarentena, mesmo ali, jogado em um lugar subterrâneo. O apóstolo Paulo, na quarentena, ele estava contrito com Deus, lendo os pergaminhos, ele orava ao Senhor para conhecer mais e mais o Senhor nosso Deus. Será que no meio de algumas dificuldades em nossas vidas, será que nós estamos aproveitando esse tempo para orar, buscar e ler a palavra cada vez mais e mais para aprender do Senhor Jesus? É bom aproveitarmos o nosso vale para conhecermos melhor o Senhor, como foi dito por meio da leitura, da meditação e da oração. E em sexto lugar, por fim, esse texto diz que em meio a todos esses vales, o Senhor jamais abandonou o apóstolo Paulo. Vejamos no verso 16 ao 18.
na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Enquanto as pessoas os deixavam e o decepcionavam, o Senhor, o nosso Deus, andava com ele e fortalecia para o cumprimento da missão que lhe entregara. Por isso, Paulo tinha uma certeza inabalável de que o Senhor continuaria livrando de toda obra maligna e o levaria a salvo para o seu reino celestial. Está lá no versículo 18 do capítulo 4. De que forma a graça de Deus assistiu Paulo em meio a este vale da sombra da morte? Veja só o verso 11, que diz assim: somente Lucas está comigo. No meio de tantos amigos, ele relata que somente Lucas estava com ele. Lucas era um verdadeiro servo do Senhor. Lucas era um médico. Na hora em que Paulo mais precisou de assistência médica, Deus colocou o médico para estar com ele e consolar o seu coração. Queridos, amados irmãos, Deus é providente. Deus é providente no vale da sombra da morte. E Paulo sabia disso. Por isso, na hora do balanço final, ele não está amargurado e com raiva de Deus. Paulo está ciente de que em todas as coisas Deus deve ser glorificado. Então ele termina dizendo: a Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo tinha motivos de sobra para ser um homem amargo. Mas em vez de ficar se vitimizando e amargurado no vale, ele bendiz o nome do Senhor. Ele exalta, ele louva, ele glorifica o nome do Senhor Jesus. E você que está aqui nessa noite, você tem glorificado, louvado o nome do Senhor? Muitas vezes, nas suas dificuldades, será que você tem reclamado ou está bendizendo o nome do Senhor? Mesmo nas dificuldades, meus amados irmãos, temos
que glorificar o nome daquele que é, que era, que um dia há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos no Salmo 103, verso 1, o que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que temos que bendizer o nome do Senhor Jesus a todo instante, mesmo na alegria sorridente, mesmo no momento difícil, mesmo naqueles momentos tenebrosos de nossas vidas, devemos bendizer o nome do Senhor Jesus. Meus amados, queridos irmãos, e para concluir, quero dizer: Deus nunca abandonou o apóstolo Paulo, porque Deus não abandona o seu povo pactual. O povo pactual, aquele que fez o pacto, a aliança lá, que Deus fez com Abraão e toda a sua descendência, Abraão, Isaque, Jacó, depois Israel. Nós somos o Israel de Deus aqui na terra, para levar o evangelho a toda criatura, e nós fazemos parte também desse povo. Como Paulo, ele não foi abandonado por Deus, porque ele também fazia parte desse povo pactual, o povo da aliança de Deus. Mas não podemos esquecer que um dia apareceu na terra um homem de dores, que também foi ao vale da sombra da morte, mas ele não teve ninguém que o socorresse. Ninguém. Quando ele foi à cruz com os nossos pecados, ele gritou algo que Paulo nunca disse: Deus meu, por que me abandonaste? Davi, certa vez, disse: nunca vi o justo desamparado. Deus é um Deus de amor, também é um Deus de justiça. Deus não deixa o seu povo desamparado. Deus está conosco, meus irmãos. Deus está contigo. Creia nisso. Porém, o que vemos no Gólgota é o único justo, desamparado pelo próprio Deus, no auge de sua dor. Ele foi desamparado para que, por meio desse abandono, nós fôssemos recebidos em sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele foi abandonado pelo mundo que criou. Jesus foi abandonado pela nação que fez surgir. Jesus, ele foi abandonado pela vila em que ele viveu. Jesus, ele foi abandonado pelos os irmãos com quem cresceu. Jesus, ele foi abandonado pelos seus discípulos, o qual ele treinou. Jesus, ele foi
abandonado pelo Pai, com quem tinha tido eterna comunhão. Jesus, ele foi abandonado para que você e eu, por meio da fé nele, nunca fôssemos esquecidos por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, amados e queridos, nessa noite, por causa do abandono de Cristo na cruz, Deus jamais o deixará sozinho no vale da sombra da morte. Creia nisso, meus irmãos. E no final do versículo 18, o apóstolo Paulo, ele termina: a ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus amados irmãos, que Deus continue conosco, mesmo nos momentos difíceis das nossas vidas. Podemos ser abandonados pelo irmão, pelo amigo, pelo um parente, mas uma coisa é certa: Deus nunca te abandonará. Louvado seja o nome do Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe.